Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Bom dia, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Marcos Gregório e direto aqui do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, eu venho da parte de Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixar uma palavra de fé, de ânimo, deixar uma palavra de encorajamento para a sua vida. Existe uma coisa que eu sempre faço questão de, como pastor de uma igreja local, e eu sirvo a Deus e a igreja local como pastor aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no Ministério Apacentar. E eu sempre gosto de repetir essa palavra, sempre. Eu creio na palavra de Deus e eu sempre digo aos membros do nosso ministério, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, ou pelo programa da rádio, ou pela internet, pelo programa online, pelo culto online, melhor dizendo, eu gosto sempre de dizer-lhes o seguinte: todas as vezes que uma má notícia, que uma adversidade, que um vento contrário, todas as vezes que uma situação adversa, aparentemente impossível, se levantar contra você, contra a sua vida, sua saúde, suas finanças, enfim, se levantar contra todos os aspectos que envolvem a sua vida, eu sempre digo que o mais importante, antes de chorar, de lamentar, de procurar um quarto escuro para chorar, para se isolar, é procurar a palavra de Deus e descobrir ali onde há uma promessa que fala, que disserta acerca do que você está passando, do que eu estou passando, do que nós estamos enfrentando. E nessa manhã eu quero compartilhar com você algo, para mim em particular, muito fortemente poderoso. Por quê? Primeiro, porque a palavra de Deus está lá em Deuteronômio, no capítulo de número 20. Repito, Deuteronômio, capítulo 20, verso de número 4. Essa palavra contém 3 promessas poderosas. Primeiro eu vou ler todo o texto, todo o versículo, Deuteronômio, capítulo 20, verso 4, e depois eu vou destacar as 3 poderosas promessas que estão nesse texto. O texto de Deuteronômio, capítulo 20, verso 4, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar vitória a todos vocês. Repito, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar, para nos abençoar com vitória contra os nossos inimigos. Como eu disse há pouco, há 3 promessas poderosíssimas nesse texto, que eu queria chamar a sua atenção. Claro, você pode estar pensando: mas o senhor, pastor, não sabe o que eu estou passando. Sinceramente, isso não quer dizer nada. A questão é a palavra sobre a qual eu vou, você vai, nós vamos firmar os nossos pés. Nós vamos depositar como rocha as nossas vidas. Primeiro, o texto diz que Deus estará conosco. E é importante que você se lembre, que você creia, que você acredite, que você recorde, que você, como diz o profeta Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. É muito importante que você saiba que, independente da situação, da doença, do vento contrário, da má notícia, independente do que for que esteja acontecendo nesse momento, Deus está presente na sua vida. Deus não pede licença da sua, da minha, das nossas vidas e diz: olha, eu vou ali e já volto, e enquanto ele vai ali e já volta, o problema começa. Não, isso não é verdade. Deus está na sua vida. Primeira coisa que você precisa
firmar e fortalecer o seu coração é na certeza, na confiança do que está escrito em Deuteronômio capítulo 20, verso 4. Deus está com você. Deus está com você. Deus está presente. E Ele não está presente, aleluia, para ficar de braços cruzados, para assistir como é que nós vamos lidar com essa situação, para assistir o nosso choro, a nossa tristeza, o nosso desespero. Não, não, não e não. Deus está conosco para, em segundo lugar, lutar conosco, lutar em nosso favor, lutar por nós contra os nossos inimigos. E aí você e eu precisamos compreender algo poderoso. O quê? Você não sabe o tamanho do seu inimigo. Eu não sei. Pode parecer impossível para você e para mim lidar com ele hoje, agora, nesse momento, nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, quiçá nos últimos anos. Porém, o texto diz, e eu me agarro nesta promessa: o Senhor vai lutar comigo em favor de mim, contra os meus inimigos. O Senhor vai lutar comigo. Ele vai lutar em meu favor. Ele vai lutar contra os meus inimigos, sejam esses na área das enfermidades, das angústias, das tristezas, do desemprego, seja em que área for, Ele vai lutar comigo. Mas pastor Marcos Gregório, eu não tenho visto Ele lutar. Sabe uma coisa que muitas das vezes a gente esquece? O desespero, o medo, a fraqueza, o sentimento de abandono e de desespero nos faz deixar de ver, de enxergar, de sentir e perceber a presença de Deus em nosso favor. E a terceira e última promessa do texto, para mim, é fantástica. Por quê? Porque ele não diz que está presente, ele não diz que está lutando conosco, ele não diz essas coisas para no final declarar, dizer, afirmar que teremos derrota. Não. Ele diz que está conosco para nos dar a vitória. O desejo do meu coração, em nome de Jesus Cristo, é que você pegue esse texto, Deuteronômio capítulo 20, verso 4. Se puder, imprime na sua impressora, grava no seu celular, escuta todo dia, toma posse dele, declara, fala, profetiza e creia. Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco para nos dar vitória. Não está escrito que Ele está conosco para nos dar derrota, para nos coroar com a derrota. Não está escrito que Ele está conosco para nos coroar com o abandono. Eu sei, nós somos falhos, eu tenho carne, eu estou lá ainda em Filipenses 1,6. Ele só começou a obra na minha vida, não terminou ainda. Porém eu creio, Ele está presente na minha vida, Ele está presente na minha casa, Ele está presente na vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Ele está presente para lutar com eles e conosco. Ele está presente para nos dar a vitória. E eu não digo isso, eu não afirmo isso, e eu não creio nisso, porque Ele é exclusivo meu, porque Ele só vai fazer em meu favor, porque eu tenho alguma coisa melhor ou maior que você. Nada disso. A questão é que a misericórdia, a graça, o favor, o amor e a bondade dEle, juntamente com a salvação através do Senhor Jesus Cristo, alcançou a minha vida, como pode alcançar a sua agora, se esse for o fato. Deus te abençoe. Eu te desejo do fundo do meu coração um final de semana de milagres. Na sexta-feira pode talvez, quem sabe, terminar da pior forma possível. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Segunda-feira, quando o dia começar, receba essa palavra
a alegria virá pela manhã. Beijo no seu coração e um final de semana de vitórias e milagres, em nome de Jesus. Imperdível. Venha receber a cura total na terça das causas impossíveis. 12 semanas recebendo cura total para fazer acontecer. Faz acontecer. Terça das causas impossíveis. Nesta terça, 7 da noite. Direção: Pastor Marcos Gregório. Ministério Apacentar em Nova Iguaçu. Avenida Getúlio de Moura 452 Centro. 2016. Ano de fazer acontecer. Acesse apacentar.org. Imperdível. Campanha da restituição em dobro. Deus quer nos restituir em dobro. Em Isaías 42:22 diz: Esse é um povo saqueado e roubado, e não há quem clame. Restitui, Senhor. Toda quinta-feira, 7 da noite. Restitui, Senhor. Ministério Apacentar em Nova Iguaçu. Avenida Getúlio de Moura, 452 Centro.